que vou apresentar os nossos desafiantes de hoje. Ela é de Crato, no Ceará, a Vitória. Muito obrigado mais uma vez. Está aqui essa temporada toda com a gente, hein, Vitória? Vai dar certo alguma hora. O Rafael, de Piracicaba, São Paulo, pela primeira vez no Quem Quer Ser o Milionário. A Aureni, de Brasília, Distrito Federal, também algumas semanas com a gente. Cidinha, de São Paulo, capital, que mora comigo aqui nesses últimos meses. O Erval, de Curitiba. E seu Jaime também, já monumento desta nova temporada, tá aqui comigo a temporada toda. Enfim, peço silêncio na plateia, peço concentração dos participantes. Vocês vão ter 15 segundos, tá? Desafio na tela, por favor. Organize estas grandes atrizes em ordem alfabética. Atenção, 15 segundos, pensa rápido, valendo. Zezé Mota, Fernanda Montenegro, Natália Timber, Sônia Braga. Ok, 15 segundos. Não só tem que acertar, como tem que ser rápido. Portanto, vamos dizer, coloca por favor o desafio mais uma vez na tela para quem está em casa. Organize essas grandes atrizes em ordem alfabética. A ordem correta seria: só tem gigantes da interpretação e da dramaturgia. Dona Fernanda Montenegro, Dona Natália Timber, Sônia Braga, Zezé Mota. Esta seria a ordem correta na ordem alfabética. Dos 6 participantes, quantos acertaram? Todos acertaram. Todos acertaram. E de todos que acertaram, quem foi o mais rápido? Com 4,84, Rafael. Olha só, chegou atrasado e sentou na janelinha, hein? E aí, Rafael, beleza? Tudo bem? Prazer. Não é por nada não, mas eu fico imaginando o seu Jaime, Cidinha, que moram comigo desde o começo dessa temporada, a Vitória é um tempão. Aquela piada, né? Chegou atrasado e sentou na janelinha, mas mérito absoluto no Pensa Rápido. Bem-vindo. Obrigado. Muito bem, Rafael Romero, de Piracicaba, São Paulo. Conheço muito sua cidade. Rafael tem 35 anos. É engenheiro naval e diretor financeiro. Isso aí. Acompanhado da Flávia, esposa. Oi, Flávia, esposa. Oi. Bem-vinda. Obrigada. Quero saber todas as fofocas do seu marido depois, combinado? Pode deixar, são muitas. Fechado. Os pais é o Raul, que é aposentado, tinha uma transportadora de médio porte, e a Vanise, que é dentista. É irmão do Renan, do Henrique e da Jade. Rafael nasceu em uma casa onde sempre valorizaram a educação. Com 7 anos, já lia diversos livros. Os pais sempre diziam que não teriam condições de pagar faculdade particular para os filhos, eles tinham que estudar para as faculdades públicas. Todos os 4 fizeram faculdades públicas, sendo 3 na USP. Com 17 anos, Rafael passou para engenharia na USP. Poli? Não. Poli, muito bem. E teve de se mudar para São Paulo e morou na casa das tias. Depois em República. Olha, a Poli talvez seja um dos cursos mais difíceis de você entrar no Brasil. Muito difícil mesmo, excelente faculdade. Conheceu a Flávia numa festa de faculdade e estão juntos há 3 anos. 13 anos. No fim da graduação, decidiu ir para o mercado financeiro. Já trabalhou em bancos, em fundos de investimento e hoje é consultor financeiro. Voltou a morar em Piracicaba há 6 meses. Flávia inscreveu sem ele saber, porque diz que o marido acerta todas as perguntas antes mesmo das alternativas aparecerem. O apelido dele é Rafa Pétia. É isso aí. Eu não sabia de absolutamente nada. Simplesmente um dia, 3 horas da tarde, eu andando na Marginal, ela me liga chorando, avisando que eu ia entrar em contato. E cá estamos. Cá estamos. Boa sorte. Obrigado. Vai com tudo. Muito bem. Alguma dúvida? Não, tá claro. Valendo R$500. Pergunta de número 1 na tela. Rafael, na parlenda, janela, janelinha, porta, campainha, qual parte do rosto representa a campainha? Vocês têm filhos? Não. Ixi, tá. A, boca. B, nariz. C, olho. D, queixo. Pior que eu não sei, juro por Deus.
Eu não tenho filho, essa criança... O que a minha intuição me fala... Que seria a boca, é isso que a minha intuição me fala. Vai, plateia, o que é? Letra B, nariz. Eu vou deixar na cultura popular, tá? Beleza. Por sua conta e risco, resposta final. Letra B, nariz. E a resposta está... Certa resposta. Tem que dar 500 para cada um hoje na plateia. Tô brincando. Valendo R$1.000, pergunta de número 2 na tela. Qual é o nome do personagem de Estênio Garcia na novela O Clone? Opção A, Tio Ali. Opção B, Tio Abdul. Opção C, Tio Muhammad. Opção D, Tio Said. Opção A, Tio Ali. Você não sabe da janela Porta com Bahia, mas assiste novela. Por sua conta e risco, resposta final. Opção A, Tio Ali. E a resposta está... Muito bem, certa resposta. O Flávio, depois de 13 anos, está precisando de uma criança nessa família, eu tô achando, hein? Pois é, em breve... Ih, Vamos agora ver. vai. Agora, ó. Não só te inscreveu no Quem Quer Ser Milionário, já como te intimou na televisão para o primeiro filho do casal. É isso mesmo. Muito bem. Valendo R$2.000, pergunta de número 3 na tela. Por qual outro nome o apóstolo Paulo de Tarso também era conhecido? Opção A, Emanuel. Opção B, Levi. Opção C, Samuel. Opção D, Saulo. Opção D, Saulo. Por sua conta e risco, a resposta final. Opção D, Saulo. E a resposta está... Certa resposta. Valendo R$3.000, pergunta de número 4 na tela. Qual destas frases apresenta um erro gramatical? Opção A, havia muitas maçãs na macieira. Opção B, haviam feito promessas inúteis. Opção C, houveram feridos no acidente. Opção D, houve problemas na impressão. Opção C, houveram feridos no acidente. Se você quiser que eu explique, eu posso explicar. Por favor. Quando o verbo haver é utilizado com o mesmo sentido de existir na língua portuguesa, ele não aceita plural. Essa você decorou desde o vestibular. Porta-campainha eu não sei, essas outras coisas é melhor pra mim. Por sua conta e risco, resposta final. Opção C, houveram feridos no acidente. E a resposta está... Certa resposta. Valendo R$3.000, ou melhor, valendo R$5.000. Primeiro Porto Seguro, pergunta de número 5 na tela. Além de ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso assumiu qual outra pasta durante o governo de Itamar Franco? Opção A, Ciência e Tecnologia. B, Indústria, Comércio e Turismo. C, Minas e Energia. D, Relações Exteriores. Opção D, relações exteriores. Por sua conta e risco, resposta final. Opção D, relações exteriores. E a resposta está... Certa resposta. Ô Flávia, vocês se conheceram na faculdade, é isso? Não. A festa da faculdade? Na festa da faculdade dele, que eu fui de enxerida. E aí, no fim da festa, eu já tava indo embora. Acho que foi destino mesmo, a gente se conheceu. Era 5 da manhã. Estava quase indo embora e a gente se conheceu. Sóbrios? Ela sim. Eu sim, ele... nem tanto. Você é advogada, Flávia? Sou advogada. Não sou advogada, como foi estagiária do seu pai. Foi estagiária do meu pai? Eu trabalhei no escritório do seu pai. Isso faz muito tempo, já faz há 11 anos. Só que eu não trabalhei diretamente com ele, porque ele é da área de arbitragem, né? E eu trabalho com direito tributário. Mas, assim, seu pai é um amor. Inclusive, você é muito parecido com ele. Obrigado. Fisicamente. Ih, ele vai ficar todo pimpão agora, meu pai. Adora quando ele encontra advogados trabalhando com ele, alunos para alunos dele. Muito bem, vai ficar feliz da vida. Muito bem. Meu caro Rafael Romero, vambora? Vamos. E assim segue o desafio do Quem Quer Ser Milionário.
Muito bem, Rafael. A partir daqui eu vou sempre te perguntar se é Porto Seguro. Quando você falar que é, se você acertar, passa a ser o seu mínimo garantido. Por Beleza. enquanto tá em 5 mil. Pronto, 10 mil reais. Pelo número 6 é Porto Seguro? Não. Na tela. Quem marcou o primeiro gol do Maracanã? Opção A, Ademir. Opção B, Alvin. Opção C, Didi. Opção D, Nena. Eu sei que os meus colegas aqui do púlpito não entendem de futebol, então não é uma opção. Vocês conversaram sobre isso lá embaixo? Conversamos. Tá. E a conclusão, eu não posso pedir meio a meio porque eu não tenho sequer uma alternativa que eu consiga excluir. Então eu já vou pedir ajuda da ligação imediata. De cara? De cara. Rapaz, então vai ser uma jornada do guerreiro hoje. Jornada do herói, na verdade. Hoje aqui vai queimar uma ajuda muito importante de largada. Vamos lá. Bora lá, vamos ligar para quem? Vamos ligar para o André. Ligando para o André. A vantagem é que é uma pesquisa bem fácil essa. Esse é o motivo da escolha. Quem que é o André? O André Felipe, aqui que tá no canto. Chama ele de carioca. Tá bom. Ele é de São Paulo, tá escrito ali? Ele é do Espírito Santo, mas o apelido dele é carioca. Ele é do Espírito Santo, mora em São Paulo e o apelido é carioca. Tá ótimo. E não atendeu. Boa tarde. E aí, André, tudo bem? Tudo bem, e você, Luciano? Muito bem. André, o seu amigo Rafael tá aqui. Queimou uma ajuda importante muito no começo, mas eu acredito que vai ser a jornada do herói aqui hoje. Vamos longe, se Deus quiser. É a pergunta de 10 mil reais. Vocês têm 30 segundos para se falar, ok? Ok. Tá conectado? Conectado. Atenção, 30 segundos. Valendo. Carioca, quem marcou o primeiro gol do Maracanã? Quem marcou o primeiro gol do Maracanã? O primeiro gol marcado no Maracanã foi do carioca Didi. Beleza, valeu, cara. Resolveu aqui. Valeu, obrigado. Boa sorte. Tchau, tchau. Valeu, André. Tchau. Sobrou tempo ainda. Resposta? Valeu, Luciano. Abraço. C, Didi. Por sua conta e risco, a resposta final? C, Didi. Pelo menos não queimou uma ajuda. Não, esse que é meu raciocínio. Qual que é a minha estratégia? Minha estratégia é não usar o pula. Porque o pula te mantém em nível. Eu quero sempre usar pra passar pra frente. Vamos ver se eu vou conseguir. Deus quiser. E a resposta está? Certa resposta. Valendo 15 mil reais. Pergunta número 7. Segue o desafio do Quem Quer Ser Milionário. Porto Seguro? Não. Valendo 15 mil reais. Pergunta na tela. Além de compositor, Antônio Vivaldi era: opção A, astrônomo. Opção B, conde. Opção C, padre. Opção D, político. Opção C, padre. Por sua conta e risco, a resposta final? Resposta final. Só confirma pra mim qual é? Opção C, padre. Conta pra mim. O que é curioso de Vivaldi é que ele morreu pobre. Ele tem uma das músicas mais influentes da história, ele morreu pobre, porque por uma determinada diretriz da igreja naquela época, os padres não podiam ter atividades econômicas paralelas à atividade eclesiástica. Então, fez algumas das coisas mais incríveis da música clássica de todos os tempos e morreu pobre. Muito obrigado pela aula. E a resposta está? Certa resposta. Certa resposta. Estamos a 2, 4, 6, 7 perguntas do milhão. Temos 2 ajudas ainda. Segue o desafio do Quem Quer Ser Milionário. Valendo 20 mil reais. É Porto Seguro? Não. Pergunta número 8 na tela. A maratona teve origem em qual destes conflitos? Opção A, reunião de An Lushan. Rebelião de An Lushan. Opção B, guerras médicas. Opção C, Batalha de Kadesh. Opção D, guerras púnicas. Opção B, guerras médicas. Posso explicar também.
Peraí, então por sua conta e risco, resposta final? Opção B, guerras médicas. Pode explicar, eu aceito a explicação. As guerras médicas, para quem não sabe, eram os conflitos entre o Império Persa e as cidades-estado da Grécia, né? E a história da maratona, aqui eu não vou lembrar exatamente se foi na Primeira ou na Segunda Guerra Médica, quando um determinado ateniense, ele verifica, se eu não me engano, a esquadra persa, ele sai correndo na direção de Atenas para contar que os persas estavam chegando. E ele acaba nesse período correndo 41 quilômetros, ele avisa a respeito do que estava acontecendo e ele morre. Tem um fundamento de verdade, alguém discute que isso é mito, mas essa é a história da maratona. É por isso que a maratona tem 41 quilômetros, que representa exatamente a distância que ele correu para avisar os atenienses ou os gregos, de uma maneira geral, da chegada dos persas. Você contando o Erval atrás de você, estava assim, ó. É isso mesmo, Erval? É isso, é isso. A resposta está... Certa resposta. Ô Flávia, quando seu marido quer discutir a relação, ele tem a mesma segurança que ele tem quando ele precisa explicar uma resposta do Quem Quer Ser Milionário? Pior que sim, sempre tem uma justificativa para tudo. Ele é bom de discutir relação ou ele em geral, tá sempre certo? Não. Você é advogada também, não adianta te perguntar isso também. Exatamente, então é equilibrado ali isso. Acho que na maior parte das vezes eu que estou certa. Mas isso sempre, né? Exato. Senhoras e senhores, segue o desafio do Quem Quer Ser Milionário. Porto Seguro? Não. Muito bem. Valendo R$30 mil. Pergunta de número 9 na tela. Nascido em 1601, Pierre Fermat era: opção A, artista plástico e contador. Opção B, dramaturgo e biólogo. Opção C, matemático e juiz. Opção D, sanitarista e jornalista. Opção C, matemático e juiz. Por sua conta e risco, resposta final. Opção C, matemático e juiz. Você não sabe o da porta a porta campainha lá, mas você sabe umas coisas que eu não faço, eu não sabe nem quem é. Não faço ideia de quem seja. Pode me explicar? Posso. Pierre de Fermat, ele é um cara que ele é considerado o maior dos matemáticos não oficiais. Por quê? Porque ele era juiz e matemática para ele era simplesmente um hobby, né? Quando você estuda história do pensamento humano, a gente conhece muito de escola os eixos cartesianos, mas muitos matemáticos falam que se a justiça fosse feita, seriam os eixos fermatianos, que foi ele que inventou o sistema que a gente utiliza. E uma coisa que eu acho bastante interessante, tem uma coisa na matemática chamada o último teorema de Fermat. Ele escrevia muito na borda dos livros dele, né? Ele escreve o teorema e fala assim, tem uma solução muito simples e inteligente para esse problema. E se passaram 400 anos, ninguém conseguiu arranjar isso, a não ser um matemático que fez uma demonstração de mais de 300 páginas para provar o teoremazinho dele, que é o último teorema de Fermat, ser matemático e juiz. O seu Jaime, o senhor obviamente também sabia isso, né? Pô, tu saberia sim. Tá vendo? O seu Jaime é o bicho, o seu Jaime sabe tudo. Não, é porque eu também sou formado na área de engenharia e a gente estuda o Fermat. Também tive conhecimento disso. Tá vendo, Cidinha? Acho que sou eu que não sei nada aqui mesmo. Né? Outra coisa que eu sei de futebol, que é o Didi, que é o... Você saberia o Maracanã, mas não sabia o... Pois é. Muito bem. E a resposta está... Certa resposta. Ao meu lado, Rafael Romero está a 5 perguntas da pergunta do milhão. 35 anos de Piracicaba, São Paulo. Engenheiro naval, formado na Poli. Uma das faculdades mais renomadas do mundo quando se fala de engenharia. O marido da Flávia, o filho do Raul e da Vanise. Isso aí. Gostou de estudar desde cedo. O pai e a mãe falaram o seguinte: aqui em casa não vai ter dinheiro para pagar a faculdade, então é bom vocês estudarem desde cedo se quiserem fazer uma boa faculdade. Estudar a vida inteira para entrar em faculdades públicas. Ele não só entrou, como entrou na melhor faculdade de engenharia, uma das mais respeitadas faculdades de engenharia do Brasil.
que é a Poli, que é da USP, da cidade de São Paulo. E qual é o objetivo desse prêmio? Posso só falar uma coisa antes? Claro. Uma coisa que é interessante falar é que, na minha casa, a questão da educação não era simplesmente por um motivo utilitarista de vocês precisam passar numa faculdade pública. Eu cresci vendo minha mãe e meu pai lendo. Então, meu pai lia muito jornal e revista e minha mãe lia muitos livros. Quando você cresce num ambiente assim, o processo de você se tornar um leitor é um processo natural, né? Então, não é à toa que na minha casa tem 4 filhos que entraram em universidades públicas, né? Porque isso é o maior motivador que existe na vida humana é o exemplo, pelo menos para mim. E na minha casa isso foi construído desde cedo. O Napoleão tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: me mostre uma casa onde se lê, que eu mostrarei para vocês pessoas que movem o mundo. Eu acho que isso é muito importante. Olha que engraçado, vou te mostrar uma coisa bem pessoal aqui. Se você for no meu WhatsApp, olha a minha fotinha do meu perfil. O que está escrito na minha fotinha? Exemplo arrasta. Eu acredito igualzinho nisso que você. O exemplo arrasta mesmo. Se você quiser que teus filhos façam o bem, faça o bem. Muito bem. Daqui a pouco você me fala o que você vai fazer com o dinheiro, então. Vamos fazer primeiro, seguir mais um pouquinho aqui no jogo. Beleza. Segue o desafio do Quem Quer Ser Milionário. Muito bem, só para você que está em casa saber, bota a trilha do milhão ao meu lado. Estamos na pergunta número 9. Estamos a 2, 4, 5 perguntas da pergunta do milhão, e das 3 ajudas que ele tem direito, já usou apenas uma, tem mais 2, certo? Portanto, valendo 50 mil reais, não é Porto Seguro? Não. Pergunta na tela. O sionismo político ganhou relevância na Europa no final do século XIX, a partir das obras de... Opção A, Kaiser Guilherme II. B, Philipp Scheidemann. Opção C, Theodor Heuss. Opção D, Alfred Dreyfus. Opção C, Theodor Heuss. Ele não pensa, né? Ele é tipo de bate-pronto. Por sua conta e risco, a resposta final? Opção C, Theodor Heuss. Posso explicar depois? Por favor. Para quem não sabe, o movimento sionista, ele é um movimento dentro da comunidade judaica, no qual se pregava que, para que os judeus pudessem se proteger novamente, eles precisavam regressar à sua nação original, que era a nação de Israel. E a justificativa desse movimento sionista é justamente pelo fato de os judeus sistematicamente sempre sofrerem perseguições durante toda a história, principalmente nas civilizações cristãs. Então chegou um determinado momento que os judeus se cansaram de serem perseguidos em todos os lugares, e eles começaram a se organizar para criar uma nação judaica. Não necessariamente ser em Israel, acabou sendo em Israel. E o Theodor Heuss é o principal intelectual por trás desse movimento. Obrigado pela relevante explicação. E a resposta está... Certa resposta. Caraca, que aula que está sendo isso aqui hoje, uma atrás da outra. Agora o bicho vai pegar, hein? Porque agora a gente dobra o prêmio. E assim segue o desafio do Quem Quer Ser Milionário. Rafael, temos 2 ajudas ainda. Se não fizer bobagem, usar direito, vamos até 300 mil no mínimo. Porto Seguro? Não. Valendo 100 mil reais, pergunta número 11 na tela. Em qual ano aconteceu a primeira sessão de cinema do Brasil? Opção A, 1895. Opção B, 1896. Opção C, 1897. Opção D, 1898. Me fala que você é um cinéfilo e que você sabe com certeza essa. Eu tenho quase certeza que é 1896. Quase certeza. Se eu não me engano, a primeira sessão de cinema da história aconteceu em 1895 em Paris. E um ano depois,
aconteceu no Brasil, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, em 1896. Mas eu não tenho certeza. Vamos de meio a meio. Isso. Isso. Posso ir? Pode. Nesse minuto, 2 das 4 alternativas de resposta irão se apagar. Em qual ano aconteceu a primeira sessão de cinema do Brasil? B, 1896, C, 1897. Vamos de B, 1896. Nossa, se for também já tem queimado uma ajuda tua. E por sua conta e risco, resposta final? B, 1896. E a resposta está... Certa resposta. Olha, eu tô falando que a gente está na jornada do herói mesmo. Porque você quase errou na primeira de R$500. Usou a ajuda mais útil na pergunta de 10 mil. Queimou uma ajuda agora numa que você sabia a resposta, não teve coragem de cravar. E agora a gente chega a 150 mil com mais uma ajuda ainda. Tá? O que você vai fazer com o prêmio? Na realidade, a gente está discutindo comprar um imóvel em Piracicaba, caso a gente chegue à conclusão que dá certo ficar em Piracicaba. A gente tinha um apartamento aqui em São Paulo que a gente vendeu. Então, momentaneamente, a gente vai segurar o dinheiro até a gente conseguir formar uma determinada opinião sobre se a gente vai conseguir cumprir esse objetivo. E daí a gente vai pensar um pouquinho mais pra frente, quando as coisas estiverem mais claras. Muito bem. Trilha do milhão do meu lado. Olha onde é que a gente está. Estamos a 3 perguntas do milhão. E o Rafael tem ainda mais uma ajuda. Ou substituir a pergunta, ou consultar os seus colegas. Vai ser interessante isso aqui, hein? O jogo tá bonito. Valendo 150 mil. É Porto Seguro? É. Se ele acertar a próxima, garante um mínimo garantido de 150 mil reais. E assim segue o desafio do Quem Quer Ser Milionário. Muito bem, Rafael Romero, valendo 150 mil reais. Pergunta número 12 na tela. Qual é o animal que tem... Qual é o animal que tem o maior pênis do planeta? Opção A, a baleia azul. Opção B, o dragão de Komodo. Opção C, o elefante. Opção D, o jegue. Opção A, baleia azul. Eu não farei piadas sobre esse assunto. Por sua conta e risco, a resposta final. Opção A, baleia azul. Explique então, Rafael, por favor. É que aqui na realidade, isso aqui é uma análise de ordem de grandeza. Porque vamos lá, o jegue é muito pequeno, o dragão de Komodo também é muito pequeno, o único que é comparável com a baleia azul é o elefante, e mesmo assim a baleia azul é muito maior que o elefante. Então, assumindo que existe uma determinada proporcionalidade entre o tamanho do membro e o tamanho do animal, eu vou de A, baleia azul. Então o negócio do jegue é só ditado popular. É que daí aí você entra na discussão de proporcionalidade, né? Não de tamanho absoluto. Você acredita que eu já vi um dragão de Komodo se reproduzindo? Eu posso te falar in loco qual é o tamanho? Não sei se eu quero saber. Posso te falar uma curiosidade do dragão de Komodo? Que ele tem 2 pênis. Eu não tô brincando. Eu vi na Indonésia. Eu e a Angélica tava comigo, eu não tava sozinho. Só uma curiosidade sobre o dragão de Komodo que você falou. Ele tem tantas bactérias na boca dele que quando ele morde uma pessoa, a pessoa morre de infecção pela quantidade de bactérias que ele tem na boca. E a baleia azul, eu vi um vídeo na internet, acho que você tá certo outro dia. Só que tem sei lá quantos centímetros. E a resposta está... Certa resposta. A bananinha que você tá toda feia, a bananinha tá assim, rindo do pênis da baleia azul ali. Muito... Olha lá, escondido atrás da câmera rindo. Rapaz, olha onde é que a gente tá. Rafael, como é que você era quando criança, na escola? Você tinha altas habilidades ou você sempre estudou muito? Na realidade é uma mescla dos dois. Eu sempre fui muito bom em matemática, tanto é que um dos hobbies da minha família, quando eu tinha 7 anos,
minhas tias ficavam falando contas grandes para eu fazer. E eu Então, fazia. quando eu faço o Pequenos Gênios e você vê as crianças aqui fazendo contas mentais bem complexas, isso não é a complexidade... Não, é que assim, eles fazem coisas muito mais complexas do que eu fazia. Muito mais, não dá nem pra comparar. Mas eu fazia contas assim que, tipo, todos os adultos da minha família não conseguiam fazer. Quando eu tinha 10 anos, já tinha lido O Senhor dos Anéis. Era esse nível. Quando eu tinha 7 anos, o meu hobby era ficar vendo atlas de bandeira. Eu sei praticamente todas as bandeiras do mundo. É interessante porque todo mundo que vem aqui e que, de fato, você vê que tem muito conhecimento, tem um ponto em comum, um denominador comum, que é a leitura. É isso, é isso. Muito bem, porque a diferença é enorme também, só para terminar, acho que essa geração que a gente está vendo hoje em dia, que tem excesso de informação, né, o tempo inteiro, é muito diferente de conhecimento. Não, totalmente. Não dá pra comparar uma coisa com a outra. Informação é muito mais pra gente tomada de decisão de curto prazo. Conhecimento, assim, eu gosto muito de um ramo da filosofia chamado epistemologia, né? E o que é a epistemologia? É a construção do conhecimento. É você verificar como cada um dos grandes cientistas e filósofos simplesmente colocava um tijolinho a mais na teoria. Eu acho o estudo da construção do conhecimento uma coisa fantástica. Muito bem, Rafael Romero, muito obrigado, prazer de dividir o palco com você. Senhoras e senhores, segue o desafio do Quem Quer Ser Milionário. Olha aonde a gente está. Trilha do milhão na tela. Estamos a 2 perguntas da pergunta do milhão. E temos ainda uma ajuda. Ou seja, prepare-se, pois teremos fortes emoções nos próximos minutos. Valendo R$300 mil. Pergunta de número 13 na tela. Segundo a NASA, o espaço sideral tem início a quantos quilômetros da superfície terrestre? Segundo a NASA, o espaço sideral tem início a quantos quilômetros da superfície terrestre? Opção A, 100 quilômetros. Opção B, 200 quilômetros. Opção C, 300 quilômetros. Opção D, 400 quilômetros. Eu vou usar a ajuda dos meus amigos, porque eu tenho certeza que uns 2 aqui sabem. Então, ajuda aqui. Baseado em que você tem essa certeza? Nas nossas conversas antes de entrar pro estúdio. Porque é o seguinte, isso fica todo no mesmo camarim, então fica tão conversando. Posso botar para todo mundo? Então, Pode. Vitória, Aureni, Erval, Cidinha e Jaime, vocês estão no jogo para ajudar Rafael Romero na pergunta. Segundo a NASA, o espaço sideral tem início a quantos quilômetros da superfície da Terra? Alguém sabe? Eu sei. A Vitória é inacreditável. Toda vez a Vitória fala, vai Vitória, disserte. 100 quilômetros, porque eu fiquei eu tava lendo sobre os astronautas e eu fiquei perguntando por que um diz que chegou à órbita e o outro diz que chegou ao espaço. Eu fui perguntar, né? Fui procurar essa resposta para entender o que era considerado espaço e cheguei a essa resposta, 100 quilômetros. Concorda, Erval? Concordo, pensando na atmosfera, troposfera, da estratosfera, mesosfera, da ionosfera, exosfera. Isso chega próximo dessa Você viu porque eu pedi ajuda, né? Você entendeu porque eu pedi Você ajuda. fez muito bem. Eu não entendi nada que eles falaram, mas eu achei lindo. Então vê se tá certo, por exemplo, porque pode ser a Vitória e o Erval podem ter errado tudo também. Senhoras e senhores, por sua conta e risco, resposta final. Alternativa A, 100 quilômetros. E a resposta está... certa resposta. Estamos chegando, hein? Vem na maleta, dá uma rezinha aqui, dá uma rezinha. Vou para a pergunta de meia maleta, aqui ó, R$500 mil. É a pergunta que eu vou formular agora. Segue o desafio do Quem Quer Ser Milionário. Vou para a pergunta do $500 mil com Rafael Romero, de Piracicaba, São Paulo, marido da Flávia. Engenheiro naval, formado na Politécnica da Universidade de São Paulo, Faculdade de Engenharia. Olha aqui ao meu lado a trilha do milhão. Chega aos R$500 mil sem nenhuma ajuda. Está hoje aqui acompanhado da Flávia, estão juntos há 13 anos, se conheceram numa festa da faculdade, ela advogada, ele engenheiro, ainda sem filhos,
E o dinheiro eles querem para comprar, quem sabe, uma casa em Piracicaba, onde hoje estão morando. Quer falar alguma coisa ou posso ir? Gostaria de falar, assim, primeiro, agradecer a oportunidade que todo o trabalho que vocês fizeram para trazer a gente aqui foi fantástico. Então, atendimento nota 10 em todos os quesitos. E eu queria agradecer também a minha grande companheira, Flávia. Vai lá dar um beijo nela, eu espero, vai. Vai dar certo, vai dar certo. É muito bom ser casado com quem a gente gosta muito e a pessoa gostar da gente, né? A gente ser escolhido todos os dias, pra mim é a melhor coisa que eu tenho em casa também. O que você se emociona por quê? Você que foi engenheiro em todas as respostas até aqui, Rafael. A Flávia sabe como os últimos anos foram difíceis pra gente. E ela sempre do meu lado, uma lealdade absurda, nunca me questionando em relação a nenhuma das eventuais decisões erradas que eu cheguei a tomar na minha vida. Então, eu só tenho a agradecer, só isso. Bom. Bom que ela tomou a decisão certa de te inscrever no Quem Quer Ser um Milionário. Muito bonito, Flávia. Sim, sim. Realmente, Luciano, acho que passa um filme na nossa cabeça. Eu lembro exatamente do dia que eu inscrevi o Rafael. A minha mãe comentava comigo que a gente assiste esse programa desde o começo. Acho que tem uns 8, 9 anos, desde que começou. E o Rafael sempre, né, respondendo ali, indo muito bem. E só que eu pensava, nossa, deve ser muito difícil ser selecionado, imagina, tudo mais. Aí a minha mãe, uns meses depois, ela comentou comigo, nossa, Flávia, por que você não escreve o Rafael? Ele é tão inteligente. Ele vai fundar. Eu falei assim, ai, mãe, será? Mas deve ser muito difícil ser selecionado. Mas eu pensei, não, acho que é um sinal. Aí eu lembro que eu estava no meu trabalho, eu nunca esqueço, um dia de manhã, eu falei assim, eu vou fazer essa inscrição. E desde então mentalizei muito, coloquei em oração. Então, eu imaginava ele sentado nessa cadeira. Então, assistir agora, assim, passa um filme na cabeça mesmo. É a realização de Como chama sua mãe? Minha mãe, Dona Cida. Você vai ter que levar a sogra para jantar, para viajar, se ganhar aqui, hein, Dona Cida? A ideia é da senhora. Obrigado, Flávio. Obrigada. Vou encher a boca agora, hein? Valendo R$500 milhão. Prêmio número 14 na tela. Em que ano surgiu oficialmente o Festival Folclórico de Parintins, tradicional festa amazônica? Opção A, 1964. Opção B, 1965. Opção C, 1966. Opção D, 1967. Não tenho a menor ideia. Se eu errar, eu ganho 150. Se eu parar, 300. E se acertar, vai para de 1 milhão, né? É isso. Se eu ainda soubesse qual uma ou outra que não era, dava pra arriscar. Vou parar, não tem como seguir aqui, não. É isso assim? Resposta de engenheiro. Resposta. A gente tem que. Por mais que seja um momento extremamente emocionante, aqui não existe nenhum raciocínio lógico que justifique a escolha de chutar essa pergunta. Se fosse a de 1 milhão, eu já tive essa discussão com a Flávia em que situações eu chutaria. 500 mil não dá, então vou parar por aqui. 300 mil reais? Tá ótimo. Rafael Romero, uma salva de palmas para Rafael Romero, que deu um show hoje
no Quem Quer Ser um Milionário. Obrigado por dividir o palco comigo. Obrigado por ter aceito a inscrição da sua esposa. Foi incrível ver a tua jornada aqui hoje. Obrigado. O que você chutaria? Ai, 1965. E qual seria a resposta correta? Bota pra mim aí. Nossa, se ia acertar. Não acredito. Pra ser sadomasoquista, né? Valeu. Obrigado. Mas você fez certo, na dúvida fez certo. Senhoras e senhores, Rafael Romero, muito obrigado. Obrigado, Cidinha. Obrigado, Jaime. Obrigado, Vitória, Aureni, Erval. Queria dizer a você do Brasil inteiro, se você conhece alguém, porque eu disse que enquanto essa maleta não sair daqui, eu não vou desistir. Então, se você conhece alguém, um genro, um primo, um tio, uma sobrinha, a avó, a mãe, que você... Nossa, eu tenho certeza que ele ou ela tem condições de responder as 15 perguntas do Quem Quer Ser Milionário e levar essa maleta para casa. Inscreve essa pessoa. Vai no @do Domingão, no @Luciano Huck, no gshow.com/domingão. Tem os caminhos para você fazer a inscrição. Fechado? A gente vai encontrar ainda o brasileiro que vai levar essa maleta para casa. Senhoras e senhores, o Domingão vai para um rápido comercial.